Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a quem está aqui hoje. A gente recebe aqui novamente, com muita gratidão e muito orgulho, Manuel, mais uma vez com a gente. Hoje ele vai falar para a gente sobre Ktor e persistência com Exposed. Bom, agradeço a todos vocês aí por estarem aqui com a gente. Agradeço você novamente, Manuel, por estar nesse horário seu super avançado e fazendo essa gentileza mais uma vez aqui para a gente. Pessoal, em relação a dúvidas e perguntas, fiquem à vontade para ir compartilhando no chat, que o Manuel vai fazer algumas paradas hoje, e aí a gente dá uma olhada nessas perguntas. E aí as perguntas mais interativas, de quem quiser participar, às vezes por vídeo, abrir o áudio e falar por voz, a gente vai deixar mais pro finalzinho, tá? O Manuel tem uma apresentação hoje mais focada em Live Code mesmo, e que eu tenho certeza que vai ser muito legal, igual foi a anterior. Obrigado, Manuel, mais uma vez. Fica à vontade. Obrigado, Lucas. Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar de volta, né? Gosto muito de partilhar conhecimento, então, sempre que eu posso, tento tirar um tempo para partilhar um pouquinho, assim aprendo mais também sobre a tecnologia em específica. Vamos direto ao nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre Ktor mais Exposed, de como conectar a base de dados, ou usar base de dados em aplicativos Kotlin com Ktor e Exposed. Para quem não sabe, essa aula vai ser uma aula workshop, vai ser uma sessão direita, uma continuação direita da sessão passada, que falamos sobre simplificando o desenvolvimento de API REST com Kotlin e Ktor, né? Quem não teve a sessão passada, essa vai ser uma continuação direita, vamos nos basear do código que nós já fizemos na sessão passada para dar continuidade, para não perdermos muito tempo. Para quem quiser ver o código start da sessão passada, tem aqui o meu GitHub, Manuel Ernesto, barra Kotlin BR, traço Ktor, traço demo, tem a branch a Ktor Basic, que é a sessão passada, e tem essa branch da aula, a sessão de hoje vai ser Working with Exposed. Então, assim, teremos mais. Quem quiser slide da sessão passada, é só ir para speakdeck.com, barra Manuel Ernesto com zero no final, também estará lá as apresentações. Exposed, rapidamente, Exposed é uma biblioteca SQL leve, baseada em JDBC Driver, não é isso para a linguagem Kotlin. O Exposed tem dois tipos, normalmente, duas formas de podermos conectar a base de dados, que é usando o SQL com DSL, que vai ser o nosso foco 2. Se calhar numa próxima sessão, no futuro, podemos falar de outro, mas hoje vai ser com DSL, e a Data Access Object, que é com DAO, né? Nessa altura, o Exposed suporta esse tipo de base de dados, basicamente SET, que é o H2, que é o base de dados em Memory, MariaDB, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, SQLite e PostgreSQL. Para hoje, como eu já tenho setado na minha máquina o PostgreSQL, vamos usar o PostgreSQL, mas os conceitos que vamos ver podem ser aplicados nessas outras bases de dados, né? Então, é transversal para todos eles. Sem perder mais tempo, vamos já para a nossa, partilhar novamente a minha tela, a minha outra tela, onde está o IntelliJ IDEA, para nós começar diretamente o assunto. Ups. Ok, IntelliJ IDEA, ok, IntelliJ IDEA. Acho que conseguem ver a minha tela, certo? Deixa-me meter duas telas para conseguir ver também para vocês, para não ficar, não ter a sensação que tem a falar sozinho. Ok, obrigado, Lucas. Vou ter que meter lá em cima para conseguir ver as perguntas e o chat também, caso tenha perguntas, assim não fico perdido. Ok, chat aqui. E vamos avançar. Ok, como eu disse, isso é uma continuação direta da sessão passada, né? A Kotlin BR tem um repositório, tem o branch Ktor Base, que vimos a aula passada, a sessão passada, e vamos trabalhar nessa branching para quem depois quiser verificar o código, que
Working with Exposit. Basicamente, para dar um refresh, temos aqui o nosso build Gradle, com as dependências passadas. Temos aqui o nosso main folder, temos application, a API, HTTP, onde estamos a fazer, vamos usar para fazer os testes, mas podemos usar um Postman ou outro aplicativo que nós usamos de preferência para testarmos. Temos aqui o package routing, onde tem as nossas rotas da ação passada de move, usando base de dados in memory, na verdade era uma lista. Temos aqui nossos plugins, temos plugin de serialização com o JSON e plugin de routing. Nessa altura tenho um path para um health check, retorna simplesmente um app. E temos aqui o Move Routes, onde tem todas as rotas, na verdade, da nossa aplicação. Aqui no model temos nosso data class, a movies, e temos a nossa lista de movies que usamos na sessão passada para a base de dados que vamos alterar nessa sessão. Só para dar um refresh, acho que é isso. Então, primeiro passo para trabalharmos com Exposit, né, como uma biblioteca, então precisamos adicionar a biblioteca aqui como dependências. Vamos aqui na nossa dependência, deixa eu ver se tem aqui a minha cábula para não errar. Tenho aqui as minhas bibliotecas, que são, vou usar essas duas, aqui Exposit para comentário, que são aqui o Core e o JDBC, que eu não preciso trabalhar com ele. Para quem quiser trabalhar com o modelo DAO, que eu disse no slide, pode adicionar uma outra dependência aqui, tem um traço DAO, para trabalhar com o conceito de DAO. Eu preciso adicionar essa versão aqui. Basicamente é isso. E vou precisar adicionar também a versão certa em propriedades. Aqui adiciona a versão, vou qual a versão que vamos utilizar. Esse camarada aqui. Uma outra dependência que vou precisar aqui é da PostgreSQL. Deixa eu ver onde que encontro. PostgreSQL. Deixa eu ver se encontro aqui no site Postgre a dependência certa para não errar. Tinha que fazer isso antes, mas acabei de me esquecer de pegar a biblioteca, a versão específica. Vamos só pegar aqui no instante. Dependências. PostgreSQL. Esse camarada aqui. Então, tem aqui para comentário. Preciso da versão também. Aqui vou colocar a versão exata aqui. Aqui. Vou sincronizar a minha aplicação para baixar as dependências. Ok. Ok. Foi rápido a princípio, então posso fechar esses todos. Então aqui no meu pacote DB, eu vou criar um objeto, vou chamar ele de DB Factor, que vai ser a nossa classe que vai conectar, que vai receber as conexões de base de dados. Ops. Ok. O que vou ter nela? Vou ter uma função init. Estou a criar um objeto para ser, na verdade, um singleton, né? Para ser instanciado apenas uma vez na nossa aplicação. O init, uma função init que vai receber o database.connect e vai passar as informações como URL, deixa eu só aqui botar, aumentar um pouquinho para facilitar a visualização. URL, chama URL, essa aqui é o URL, depois o driver e a preencher,
URL, driver, username, user, ok. Se eu preencher aqui, vou pedir apenas aqui a minha URL, que vai ser localhost. Vou usar localhost. A fita DBC, dois pontos, que é a URL, localhost, a porta e a minha base de dados, Kotlin BR. O meu drive vai ser esse exatamente, ok, PostgDriver. Username vai ser Postgres e password vai ser password. Simples assim. Ele conecta e basicamente ele assim, só assim conectaria a base de dados, né? Mas antes disso preciso chamar esse DB e esse método init na minha aplicação. Tenho aqui application dp factor.init. Aí sim eu teria fazer essa conexão à minha base de dados. Deixa eu só executar para ver se não tem nenhum erro. Ok, bem executou, então acredito que está tudo bem. Um outro passo seria, vamos lá, criar. Como eu disse, tem duas formas de trabalhar, né? Esse é um ORM, temos que pensar ele como algo que vai conectar com nossas bases de dados. A forma que o Expose trabalha é criando um objeto do tipo table. Esses objetos do tipo table são, na verdade, a representação das nossas tabelas em base de dados. Então, no objeto table, vamos definir as colunas e seus respectivos atributos a serem criados na base de dados. Então, eu vou aqui em PT, posso criar um ficheiro, vou chamá-lo de objeto tipo movies, que vai representar a minha tabela a C na base de dados, mas para isso eu preciso herdar de table, certo? Table de exposed. Basicamente, está falando que esse objeto vai ser a tabela a ser preenchida na base, ser criada na base de dados, que vai ser do tipo tabela. E eu aqui, entre parênteses, posso definir o nome da minha tabela ou deixar simplesmente vazio. Se eu deixar vazio, por padrão, ele vai assumir o nome do objeto, será mesmo que o nome da tabela em base de dados. Mas aqui eu posso alterar se for o caso, a tabela movies vai ser minha tabela. E aqui dentro eu vou definir as minhas colunas, né? Tipo ID, chamar de ID, posso colocar assim, tipo integer, e essa coluna vai se chamar ID na minha base de dados e ela será auto-increment. Ela automaticamente vai assumir que é do tipo inteiro, então vai ser uma coluna, um objeto do tipo coluna do tipo inteiro. Posso deixar assim funciona ou posso optar por explicitamente definir o tipo. Temos aqui o título, título, título. Aqui vou definir, só para vermos a diferença, column vai ser do tipo string, varchar, nesse caso, em base de dados, ou seja, na base de dados, essa coluna será do tipo varchar, com nome title e um tamanho de 255 caracteres, né? Posso também definir aqui o ano, seguindo a sequência do nosso model. Temos ID, title e o ano, certo? Então, tem aqui já preenchido automaticamente. O IntelliJ ajuda nisso, nessa altura. Ser do tipo int. E vou definir aqui a minha primary key. Ou seja, tem aqui já override. Já tem uma função aqui. Só vou fazer override. Falar que a minha primary key vai ser a minha na coluna ID. Ou seja, eu criei um objeto que vai representar a tabela a ser preenchida na base de dados. Fiz override de nome para ser tabela movies, em vez de nome do objeto. Defini as minhas colunas, defini o ID, que vai ser integer, autoincremento, o título, que vai ser varchar, desculpa, o nome title, eu posso alterar o título, o nome da coluna, desculpa, com um nome qualquer, diferente desse que está aqui do objeto, que vou usar em Kotlin. Defino aqui o tamanho, posso definir
se essa coluna pode ser nula ou não, pode receber valores nulo ou não. Temos aqui o here, né, tipo inteiro, e faço o override desse método primary key, definindo que a minha primary key vai ser exatamente essa coluna ID. Assim definimos a tabela a ser preenchida na base de dados. Para essa tabela ser criada quando executar o meu projeto, eu vou voltar no meu DB Factor e vou chamar aqui uma lambda function do tipo transaction, porque tudo tem que ser executado dentro de uma transação. Então, vou chamar uma transação do init, ou seja, lembramos que essa função init será executada aqui, será chamada aqui sempre que executar a minha aplicação. Então, falar que quando eu executar a aplicação, preciso criar a minha tabela na base de dados. Então, eu venho de esquemas, alfaz esquemas e útil ponto create e vou falar qual é a tabela que eu quero criar. Aqui vai receber, aqui se consegue ver, tem um varargs, tables, ou seja, podemos adicionar quantas tabelas quisermos. Então, nesse caso, eu vou criar um movies, podia ser podia ser uma outra tabela, quantas tabelas nós quisermos criar. Nesse caso, temos uma, move. Então, vamos falar que quando executamos a nossa aplicação, ele deve criar essa tabela em base de dados. Se eu vir aqui nas minhas conexões, deixa eu fazer refresh, não tem nenhuma tabela, não tem nenhuma tabela aqui move, são essas tabelas de default. Então, vou tentar executar, ver se ela cria ou não. Ok, se vemos aqui nos logs, estamos aqui, create table if not exist, e temos aqui as informações. Ele vai verificar sempre. Se a tabela já existir, ele vai fazer skip, vai pular esse passo. Se não existir, ele vai criar. Vou fazer aqui refresh ao lado. Vamos aqui, public, deixa eu ver. Ok, tables, estamos aqui, a nossa tabela, um ID, primary key, title e one. A princípio as coisas estão mais ou menos a correr bem. Vamos avançar. Ok, daqui a pouco vou parar, daqui a uns minutos vou parar, já estamos quanto tempo? 17 minutos. Quando demos 30 minutos, vou parar para ver algumas questões. Ok, vamos para a parte mais interessante. Já temos a nossa tabela, agora precisamos criar os métodos que vão salvar, buscar dados, atualizar e apagar dados na nossa base de dados. Mas antes disso, eu vou criar um método auxiliar. Lembramos que tudo precisa executar dentro desse transaction. Só que para não criarmos um método e todas as vezes que chamamos de transaction, vou criar um método, uma função, a lambda, que vai ser uma função a suspend function lambda, que vai nos usar a executar os nossos códigos dentro de uma transação e de forma síncrona. Então, aqui embaixo, eu vou criar uma função auxiliar que vai ser uma suspending function genérica, né? Vou chamar ele de dbQuery, que vai receber, na verdade, um bloco de código que será executado, dando uma suspended function sem retorno, sem parâmetros, desculpa, e vai retornar uma genérica. Essa função vai retornar também um genérico, vai ser igual a new suspending function transactions, passando o bloco de código nesse caso. Aqui vou deixar assim, vou ser dispatcher. E aí, ó, que é o contexto da nossa suspending function. E aqui eu vou passar o bloco de código a ser executado. Basicamente, é uma função que vai usar coroutine para executarmos as nossas transações dentro dessa coroutine. Então, criei essa função auxiliar para sempre que nós precisamos executar um código que precisa ser executado dentro de uma transação, então eu chamo essa função. Adicionalmente, eu preparei ela para ser já uma função assíncrona para não bloquear, para não ter temas de bloqueios, né? Thread. Então, vamos usar essa função. Tentamos. Ok. Database, vou ver que quero uma pasta repository.
Vamos criar um movie repositor, que vai ser a nossa classe repositório, onde vai ter as funções que vai nos ajudar com esse processo de salvar, buscar, apagar e atualizar dados na nossa base de dados, né? Primeiro passo, vou criar uma função, também suspending function, para evitarmos que seja bloqueado, para ser assíncrono. Vou chamar ele de save, que vai receber um move, vou retornar um move também, mas nesse caso, vou usar o poder do Kotlin para simplificar, vai ser igual a db query, que é essa nossa função aqui, ou seja, eu vou executar dentro, basicamente a passar o código aqui para executar dentro dessa suspending a transaction. Vai ser para executar o meu código dentro de uma transação, porque ele espera sempre uma transação, mas do tipo a suspending function, para usarmos o poder do coroutine. Então, que vai ser, o que é? Então, chama moves, que é do tipo, na verdade, aqui nosso objeto da nossa tabela, nosso objeto que está aqui da tabela, ponto, chamar que insert, ok, aqui eu vou inserir, ok, ele retorna this move como it, que é esse tipo, que é um move it, inserir que é na nossa base de dados, vou inserir no campo title, vai ser igual o que vier de move como parâmetro, ponto, title. E o que vi e na coluna here, vou inserir o que vi de move, ponto, here. Lembrando que não precisamos passar o ID, porque ele é primary key e auto-incremento, né? Eu vou salvar inserted aqui, chamar esse valor aqui, e vou pegar esse inserted e vai retornar o tipo dele, insert statement, insert tipo pegar, ponto, result values, vou falar que quero um single values, poderá retornar um nulo, então quero fazer um single or null, se tiver null, aqui, let, para garantir que não estou a buscar dados nulos, e ela aqui para retornar um move. Como vai ser ou null, tem possível que ele vai dar algum erro em algum momento e retornar null. Então, preparar esse método para retornar ou para ter possibilidade de aceitar valores nulo como retorno. Se eu vir aqui, ele retorna um objeto do tipo was expected, certo value single ou null. Ok. Objective values. Insert statement, ok. Preciso clicar esse camarada que veio aqui fazer um map. Ok. Ok. Essa função, esse let vai retornar um result pro. Nesse caso, nós não queremos o nosso método espera que a função retorne um objeto tipo filme, movies, que pode ser nullable, né? Pode ser null. Mas a função aqui retorna um result raw. Então, nós temos que arranjar uma forma de fazer um DTO, nesse caso, fazer a conversão deste result raw para um objeto do tipo move. O que eu vou fazer é aqui, no final, criar uma função auxiliar para isso, chamada one result row to move, na verdade vai ser isso, vai receber um result row, um objeto tipo result row e vou retornar um move, nesse caso no ID. ID vou retornar ID, vou retornar row result
result row movies ponto t. Aqui vai ser title, é um processo, e aqui vai ser here, mesmo processo. Então, ID, no objeto vou setar para o que o vídeo result row, passando o nome da minha coluna que eu quero buscar, ID, para o título, pegar o que tiver na coluna título, e para o ano, pegar o que tiver na coluna ano. Então, aqui isso convertido, eu posso aqui passar minha função result row, e it vai converter e vai devolver o objeto do tipo move na minha função, né? Vou parar um pouco para não falar muito antes de passarmos para testar a nossa aplicação. Vou ver aqui no chat se tem alguma questão. Ok, o Gustavo, se eu não estiver errado, a pronúncia, desculpa, se estiver errado, pode me corrigir, sempre irá usar o objeto para a criação de tabelas. Por qual motivo está usando objeto ao invés de classe? Ok, acho que estamos a falar aqui, certo? Objeto. O Exposed, lembra que nós estamos a trabalhar com a biblioteca Exposed. E a forma que o Exposed usa para trabalhar com entidade de relacionamento com as bases de dados é usando o objeto do tipo ou um objeto, nesse caso, que vai dar de tabelas, né, por padrão. Então, eu estou a seguir as melhores práticas do que diz a documentação, que usa um objeto para isso, em vez de classe, que vai instanciar sempre. Nós sabemos que classes são instanciadas sempre que nós chamamos, né? Então, para evitar isso, o ideal é usar mesmo, como diz a documentação, um objeto que herda de table, do tipo table. Se não existe tipo table, que é uma classe, né? Em vez de usarmos classe. Mas usamos aqui classe para ser o nosso data class, para exibirmos as informações para o usuário final, certo? Então temos a classe para ser o nosso modelo, e temos o nosso objeto que vai representar a nossa tabela em base de dados. Se conseguir responder, a princípio é isso. Complementando a dúvida do Expo, é uma recomendação. Ok, Miguel responde que ok. Complementando a dúvida do Gustavo, é uma recomendação pelo Ktor Expod, semelhante a exatamente isso. É uma recomendação do Exposed em si, da biblioteca Exposed, usando o object em vez de classe. Ok, saudações. Acabei de chegar, quero saber qual o projeto que está sendo feito com Exposed. Noé. Ok, Noé. Esse projeto é um projeto basicamente para assistir dados de filmes em base de dados. E o projeto original foi feito na sessão passada, então estamos a simplesmente dar continuidade do projeto, mas hoje focando em trabalhar com base de dados, persistindo as informações em base de dados usando a biblioteca Exposed. Ok, não há mais nenhuma questão aqui, então eu vou continuar. Ok, temos aqui. Ok, perdi onde? Movies. Tabela pronta, posso fechar isso para não perder. Application também. Posso fechar isso para não me perder. Repositório aqui, criamos um método para salvar. Se eu ver que na minha base de dados, nessa tabela não tem nada, então vamos modificar nossas rotas para usar o nosso repositório. Vamos em rotas, move, estamos aqui. Na sessão passada usamos lista para persistir aqui, mas agora vamos utilizar a nossa base de dados, né? Então, vou chamar aqui repository, que esse método vai alterar para receber o move repository. Então, aqui em post,
Eu vou alterar, ele vai buscar vai receber as informações JSON do nosso request, vai conversar em objeto move, e aqui, em vez de db, eu vou fazer repository.save e vou salvar o, o meu filme. Se eu ver aqui, ele retorna o mesmo filme a ser salvo na base de dados. Então, em vez de simplesmente retornarmos a mensagem a filmes adicionados à base de dados, podemos retornar o próprio objeto salvo na base de dados. Vamos fazer uma pequena alteração aqui. Em vez disso, você responde, vai ser, sim, em vez de ser responde teste, vai ser esse. Espera um status code que eu created e também vou passar a message, vai ser na verdade que eu vou salvar response, vou passar aqui o response. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vizinho. Acho que funciona assim. Cast, já. Ups. Response, deixa eu ver se funciona desse jeito. Se não, voltamos aqui e vamos aqui. Tentar salvar e vemos o que acontece na prática. Ok? Que eu preciso passar o meu Move Repository como instância. Ok, aqui é a nossa chefe de teste. Ok, health check está up. Ok, nosso get não tem filmes. Está buscando a lista, vamos tentar salvar. Ok, não preciso mais do ID, eu tenho increment, Iron Man, vamos tentar salvar o que acontece. Bad request é bom. Então, ok. No nosso filme, estamos obrigados a ter ID, então podemos alterar agora para aceitar objetos nulos, já que não precisamos passar o auto-incremento. E vamos ver o que acontece. Vamos contar novamente. Ok, salvou 200 e retornou o salvo aí de um auto-incremento. Vamos na nossa base de dados confirmar. Ok, temos exatamente esperado. Vamos salvar mais um. Ironman 2, não sei qual foi o ano. Vamos assumir 2010. E editores a funcionar como esperado. Ok. Nessa altura, conseguimos conectar a base de dados, conseguimos alterar as nossas rotas, os nossos endpoints, para que possa fechar, para trabalhar com o nosso repository. E aqui nós alteramos nosso post para salvar as informações na nossa base de dados. Se eu vir aqui é um get, buscar todos, continuar vazio, porque esse get ainda não foi implementado e as informações ainda estão a vir de uma lista, não está vendo a nossa base de dados. Então, seria o passo a seguir, que buscar as informações na nossa, na nossa base de dados. Então, vou criar aqui um novo método, vai ser do tipo suspend get all, ou get movies. Vai ser uma lista de filmes nesse caso, então vai ser uma dbQuery, para exibir novamente, lembramos sempre essa dbQuery foi o método que nós criamos
para garantir que o nosso código é executado sempre dentro de uma transaction, como recomendado pelo Exposed. E nesse caso, nós adicionamos ainda mais, para além de ser executado dentro de uma transaction, vamos executar dentro de uma suspended functions, e usando coroutinas. Então, ok, então nesse caso, vai haver movies, que é o nosso objeto que representa a nossa tabela, ponto, select all. Nesse caso, queremos selecionar tudo da nossa base de dados. Se nós vimos aqui, o tipo dele é uma query, ele vai retornar uma query. Nós queremos que retorne uma lista de filmes, nesse caso de movies. Então, vou colocar map, mapear ele para o que vier aí, vai ser um result raw. Vou passar esse result raw para esse método e converter ele, ou seja, mapear ele para um objeto tipo filme. Então, devemos ter uma lista. Eu venho aqui nas rotas, novamente, procuro o método get, a rota para buscar. Temos aqui, desculpa, a única alteração que eu vou fazer é exatamente aqui. Fazer isso, você resolvê-lo. Response vai ser igual repository.getMoves. Então, aqui vai ser basicamente o response. Se estiver empty, então quer dizer que não afirmos ainda na nossa base de dados. Podemos melhorar esse response, em vez de ser simplesmente teste, pode ser um objeto a response, podemos criar um objeto response que vai passar como atributo o status code e uma mensagem mais, uma melhor mensagem para o usuário final, em vez de ser simplesmente teste. E se tiver alguma informação, então retorno esse response para o cliente. Simples assim. Vamos testar novamente. Ok, subiu. Vou fazer o get all. Ok, agora sim traz informações da nossa base de dados. Se eu salvar mais um, okay. Eu conseguiram dar conta que eu gosto muito do Iron Man, então okay, as informações todas vindo da base de dados, podemos sempre confirmar. A princípio, está como esperado. Vamos adicionar mais um método no nosso repositório para buscar os filmes baseados no ID. Mais uma vez, get movie, passando o ID, vai ser do modo BigQuery. Movies.select all, select all where, e vai ter um where bonitinho. Movies.id é igual ao ID passado. Basicamente, traduzindo, vou na minha base de dados, puxo todos aqueles que o ID, o objeto ou informação, a linha, cujo ID da coluna, a informação da coluna, nesse caso, é igual ao ID que nós estamos a passar aqui. Nesse caso, vou mapear novamente para garantir que eu consiga ter o resultado esperado, tipo do modelo esperado. E vou passar aqui, eu vou mapear para objeto novamente e vou pular single ou null. Então, se tem single ou null, quer dizer que ele vai retornar um objetivo move, que vai ser nullable, que ele pode retornar o objeto, se existe na base de dados, com esse ID específico ou nulo. Então, simplesmente assim. Vou novamente na rota, vou procurar o get by ID. Vamos aqui, ele pega o parâmetro, o ID, e aqui vamos fazer a nossa alteração. Então, fazer aqui a alteração. Então, vai ser repository, repository.getMove, passando o ID, convertendo ele para string. Simples assim. Basicamente,
vou retornar passando o ID. Se existir a informação, se for diferente de nulo, eu retorno. Se não, eu retorno um status code not found. Se existir, eu retorno para o cliente. Se não, eu chamo no momento a função e retorno um HTTP status code not found. Ok, vamos testar novamente e em seguida vou ver se tem mais alguma questão antes de avançarmos. Já percebemos quão simples é usar essa combinação de Kotlin, Ktor, Exposed e DSL, né? Tem, como eu disse no princípio, podemos usar DSL ou DAO, mas se for para seria hoje usando a DSL, que a tradução é literalmente Domain Specific Language. Ok, get, vamos lá ver, executou, buscando todos para confirmar, para funcionar. Get by ID, vou passar ID 20. Ok, found. Status code está a funcionar, vou tornar, pegar um ID que existe. Temos o 2, está a funcionar. O 3 e assim por diante. Acho que deu para pegar a ideia. Parar um pouquinho para ver se tem alguma pergunta no chat. Ok. Sem pergunta, então vamos continuar. Lucas, quando tiver passado o tempo, por favor, avise-me. A princípio, vamos continuar, ok? Vou voltar aqui no nosso repositório. Vamos ensinar mais dois métodos antes de mudarmos um pouquinho de tópico, fizemos um pouco de contexto de outras funções, outros poderes, outras propriedades do Exposed. Vou criar só mais duas funções, que é o delete e o update, né? Vou criar as duas funções, delete, aqui. Vamos chamar passando o ID, aqui. Ele vai retornar, nesse caso, 0. Na verdade, o número de rows que ele afeta. Então, nesse caso, se funcionar, significa que o número de rows retornado tem que ser maior de 0. Mas se não funcionar, então tem que ser menor de 0. Então, vou fazer movies.delete where, passar, nesse caso, a minha condição. Queria que a minha condição seria movies, onde movies.id é igual a ID. Se às vezes falha, por alguma razão, não encontra, mas eu vou importar, forçar a importação dele. Ok, basicamente é isso. E só, já está. Então, isso ele vai retornar o número de linhas afetado. Então, se apagar, se funcionar a deleção, deve retornar maior de 1. Vamos deixar aqui o update também, para ver se passamos para outro tópico. Update, vou precisar do ID. Depois vou precisar do novo objeto que vou atualizar aqui. Temos aqui o movies. Movies, temos sempre, lembrando que é a nossa tabela, que é o nosso objeto. Update. Vamos fazer update aqui. Basicamente é isso. Moves ID. Condição é onde o ID foi igual ao ID que nós estamos a passar e a informação vai ser ID, o título, vou atualizar com o novo título que vem aqui e o ano vai ser exatamente o ano que vi aqui. E simples assim. Lembrando sempre que a ID não precisamos atualizar porque é nosso primary key e auto-incremento. Né? Então, fechamos aqui o nosso CRUD básico e alterações aqui no root é basicamente o mesmo processo. Verificar aqui. Aqui vamos atualizar no delete, repository.delete, passando o ID.
Se for maior que 0, o filme foi apagado. Se não for, porque o filme não existe. O delete é o mesmo processo. Preciso pegar o update, desculpa, é um processo. Preciso pegar ele aqui. Deixa eu pegar aqui, put. Vou pegar o nosso response, o request, desculpa, nosso move. Vou pegar também o parâmetro ID e vou chamar o repository.update, passar o nosso ID e vou passar o nosso move. Ele também retorna um inteiro com o número de linhas afetadas com essa atualização. Então aqui eu posso apagar. Eu vou criar um response. Adicionando o response, vou verificar aqui se o response for maior a dizer que atualizou. Estou com sucesso, se não, for not found. Basicamente, o conceito de Exposed usando o DSL é esse, né? É assim, meio simples para quem já domina, meio um pouquinho complicado para quem ainda não, mas acredito que a ideia do DSL é facilitar esse processo de compreensão do código, né? Facilidade de leitura do código. Se nós conseguimos ver assim, vamos dar conta que o processo é bem fácil de se ler, né? Vamos aqui suspend function, que define que essa função vai ser tipo suspend, ou seja, coroutine, vai ser suspensa em algum momento no processo. Temos aqui DB query que nós criamos para usar uma lambda usando o transaction. O nosso objeto move, que representa a nossa tabela em base de dados. Temos aqui as colunas definidas. Temos aqui como definir o autoincremento, como definir o primary key. E é isso, praticamente. De forma resumida e de forma simples. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não. Ok, faz mal. Vou adicionar mais um tópico que é como trabalhar com filtro. Imaginemos que temos nosso repositório muito direito, select, delete e assim por diante. Imaginemos que queremos trabalhar com ordenamento, né? Queremos que, vamos lá, tenhamos um query parâmetro para que o usuário possa definir qual é o campo que eu quero filtrar, ou seja, queremos, por exemplo, order by título, usando ordem descendente ou ascendente, esse processo todo. Então, precisamos de usar uma forma de query parameter para conseguirmos pegar as informações de ordenamento e o filtro, né? Que campo queremos filtrar e como queremos ordenar. Vou criar podia usar essa mesma função, mas para referência eu vou deixar isso aqui, eu vou criar uma cópia, vamos alterar nessa cópia, expand function move, moves, which order, chamar ele com ordenamento. Então, nesse caso, o que eu vou precisar? Preciso de um query parameter, né, vamos aqui nas rotas, não sei se vou alterar aqui, posso alterar aqui, deixa aqui como referência, get, ok. Aqui é o nosso repositório, vou criar os parâmetros, o val, o sort by, chamar de sort by, vou chamar o call, pegar aqui de parâmetros, não de parâmetro, mas sim de query, que é do request, ponto, query parameter, chamar de sort by,
mesmo processo vai ser para o vou chamar de direction, vai ser ascendente ou descendente, em direction. Então, get with order, vou precisar passar o sort by, vai ser o campo que eu quero filtrar, e passar para a direção, se é ascendente ou descendente, do resto tudo vai ser o mesmo processo. Então, eu venho aqui, fazer isso, adicionar parâmetros, tipo string, ok. Então, pode ser nulo ou não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Provavelmente escolhi quanto ao que são mais especiais saber se temos informações de desempenho dela em ambiente de alta demanda. Ok, se temos informações de desempenho. Até agora, não fiz um benchmark, né? Assim, comparando se calhar com Spring Data, para falar em termos de desempenho. Mas a minha experiência em usar no ambiente de alta performance é super tranquila, sem nenhum, até agora não tive nenhum constrangimento usando o Exposed, principalmente por estar acoplado ao conceito muito de coroutine. Então, sabemos que a ideia do coroutine é conseguir executar códigos de alta performance, né? Alta performance, executando em paralelo, conseguimos dar resposta ao utilizador de forma suave, né? Então, a resposta é, até agora, a minha experiência com Exposed de coroutine tem sido uma maravilha, né? Não tenho tido temas ou problemas de performance. Kel, acho que é o nome, não sei se o nome é exatamente esse, mas é isso. Deixa-me ver se tem mais alguma questão aqui, senão nós vamos avançar. Ok, sort by, que vai ser a coluna que eu quero filtrar e a direção, se vai ser descendente, porque o utilizador pode decidir se vai filtrar ascendente ou descendente. Então, vou aqui fazer uma pequena alteração. Moves, select, ponto, que tem order by, e nós passamos duas informações, que é a coluna que eu quero filtrar e a direção, nesse caso fosse ascendente ou descendente, certo? A coluna tem que ser o tipo expression do, do próprio exposit. Então, para facilitar, eu vou criar sim uma função também auxiliar, duas funções auxiliares. Na private, a get, de get sorted by, que vai ter uh, sorted title, sim, tipo string, então vai ser sorted by. Vamos fazer isso quando o usuário passar for, por exemplo, title, quero voltar para o title, então eu vou retornar movies.title, vai ser a nossa coluna title. Se o usuário passar here, retornar here. Else, se ele não passar nada, então por padrão, vamos ordenar por ID. Tem mais uma auxiliar para ordenação, para direção, get, chama ela de get direction. Também vai ser qual vai ser a direção?
mesmo processo, when direction. Se o usuário passar um ASCII, então vou retornar sorted. Deixa eu ver o tipo aqui em cima. Sort order. Sort order ASCII. Se não, vamos ver se é nele. Ok. Então, basicamente, aqui na nossa função, vou passar get sorted by, passar aqui o usuário digital, e aqui, get direction, vou passar a direção aqui, o usuário passa, deixa eu ver aqui o que tem aqui, ok, fazer uma alteração, como eu quero expressar. Deixa eu alterar aqui, então, se passar uma marcação, então, aqui, aqui. Então, temos a nossa função get move with order, que vai receber o sort by, a coluna que eu quero filtrar, e a direção, que vai ser ascendente ou descendente. Nesse caso, se for um SQL, seria basicamente select uma coisa assim, from movies, order by, vamos lá, title, ask. Então, esse title seria o que ele vai passar aqui, então vai ser um valor que vai ser sempre alterado com base na necessidade do usuário. E esse ASCII vai ser o que ele vai passar como direção. Então, se o usuário passar title, sem nada, então o padrão vai ser order by title e o default é desk. Então vai ser assim, você não passar nada. Se passar alguma coisa, então vai ser ordenado com base o que ele vai passar. Então, basicamente é isso. Se eu vir aqui na minha implementação, passando, tá? Como eu tenho aqui os métodos usando lowercase, posso sempre forçar aqui e tudo que o usuário passar a lowercase, para garantir que se ele passar alguma coisa, é sempre lowercase. E acho que é isso. Vamos fazer o nosso teste. 2 minutos para 1 hora de evento. Ok. Fazer o nosso teste. Get on. Para todos. Acho que quero ordenar por. Ok. O padrão. Lembramos que o padrão, eu não passei nenhuma ordenação. O padrão ele é ID, ordenar por ID, desk. Temos aqui. Então, posso vir aqui, colocar a directions igual ASCII, a direção. Não, não é esse, sorry. É o get all. Cadê você? Get all. Ok, você. Então, direction igual a ASCII. Ok, para filtrar agora ASCII, começando do menor para um maior. Se eu não colocar nada, vai ser o processo contrário. Se eu colocar desk, vai manter. Quero filtrar. O padrão é ID, mas eu quero filtrar por. Deixa eu ver qual é o. Get. Quem sorte by. Sorte. Aí quero colocar.
o ano. Então, ok. Sorte PyTest o ano 2012, certo? Contrário, ASCII, 2008, 2010. E é isso, a princípio. Deixa eu ver se tem mais um teste, uma pergunta. Ok, quais são as vantagens e desvantagens de usar Exposed em comparação com outra biblioteca ORM? Eu vou começar pela vantagem, né? ORM, estamos a falar no contexto de Ktor, né? Num outro contexto, como Spring, calhar as vantagens e desvantagens também podiam variar, mas no contexto do Ktor, que tem uma familiaridade, é a integração que ele existe com o próprio Kotlin. Ou seja, o Kotlin é uma linguagem poderosa que fornece vários componentes como coroutine. O Ktor foi construída com Kotlin pensando em assincronismo usando coroutine. O Exposed foi criado com Kotlin também pensando nesses componentes. Então, a integração do Kotlin, Ktor e o Exposed é uma combinação, um trio perfeito para trabalharmos com bases de dados. Então, é a minha recomendação nessa altura por ter essa integração direito. É o mesmo conceito que nós temos no ecossistema Spring, né? Temos Spring Data, Spring Boot e assim por diante. Todos eles é um ecossistema que os juntos trabalham para melhor performance e entregar melhor experiência para o cliente. A outra vantagem, se já tem familiaridade com Kotlin ou DSL, é fácil de perceber, é fácil de usar, porque já tens todos os conceitos necessários para trabalhar, né? Desvantagem. Se calhar a única desvantagem que eu vejo é para quem não está familiarizado com o conceito de DSL, DSL ou mesmo Ktor, né? Tem essa curva de aprendizagem, né? Mas quem conhecer, aprofundar o Exposed, pode também utilizar o Exposed no projeto Spring. Funciona também perfeitamente. Então, é isso. A outra pergunta, to lowercase ajuda neste caso, só tu vai dizer para fazer o teste corretamente no N, ok? Boas. Então, deixa-me ver se não tem tempo, que no meu lado são 00:03. Deixa-me ver na minha cábula se tem algum conceito que gostaria, ainda iria tempo de partilhar, não sei se ainda eu vou. Queria falar um pouquinho de mais dois tópicos que levariam aproximadamente mais 30 minutos cada, mas vou só escolher um tópico aqui. Ok. Um dos tópicos aqui que queria também partilhar é usando joins, né? Join, usando mais de uma base de dados, usando relacionamento. Está o termo correto. Vou rapidamente, para facilitar, criar mais um modelo, para facilitar aqui o processo, para perceber melhor o conceito. Data class, vou chamar de actor. Firma tem um ator. Ah, vou ter o ator, vou ter o ID, inteiro, esse é nome. Eu vou ter simplesmente um nome para facilitar. Ok, vai. E vai mudar. Então, pode ser val, usa update not. E aqui vou usar serialização para garantir. No momento me foge isso. Então, me foge. Serialize. Uso o IDE não ajuda. Isso aqui rapidamente. Criar os processos para entendermos. Temos aqui o ator, o modelo rapidinho. Vou criar também a tabela.
um objeto que vai representar a nossa tabela, objeto actors, isso, guardar de table, para vermos como é que funciona o relacionamento entre elas. Ah, Lucas queria ver a parte do relacionamento, então fiz bem de escolher esse tópico. Tem aqui mais dois tópicos, então, cada tempo vamos só nos focar nesse, para a pessoa ter uma ideia de como que funciona o relacionamento. Aqui vou alterar um pouco para vermos que é possível fazer de outra forma. Aqui temos o table, que já vimos quando estamos a trabalhar com move, demos um nome, aqui temos o ID, auto-incremento e assim por diante. Mas, sempre que nós estivermos a trabalhar com uma base de dados, que o ID é do tipo inteiro, o exposed tem uma outra classe para isso. Em vez de usar o table, nós temos o int table, int id table, certo? Ou seja, se nós sabemos que a nossa base de dados, a nossa tabela, o ID vai ser do tipo inteiro, então podemos simplesmente herdar de int id table. Então, automaticamente já sabe que vai criar um ID do tipo inteiro e vai ser auto-incremento e vai ser o nosso primary key. Então, fica tudo mais simplificado. Então, posso simplesmente vir aqui e falar qual seria o nome dessa minha coluna, desse meu ID. Posso manter o ID, ou posso me escrever actor ID, e assim como eu quiser. Se eu não colocar nada, ele vai manter como simplesmente o default ID. E aqui simplesmente eu venho, coloco o name, né? Nesse caso, a única coluna que iria faltar. Temos aqui o name, vai ser name, varchar 255. E também, a subentendido, nós temos o ID, que é do tipo inteiro, que vai ser auto-incremento e vai ser a minha primary key. Então, simplesmente assim teria a composição da minha, da minha tabela. Não podemos esquecer que nós precisamos criar essa tabela quando executamos a aplicação. Então, vemos aqui no Data Factor, aqui no esquema Create, eu vou garantir que também criado o actor quando executar a aplicação. Ok. Então, facilitar antes de executar, vou já criar o repositório também. Os conceitos já vimos, já são os mesmos. Então, eu vou aqui rapidamente criar o meu actor repository. Aqui eu vou criar suspending function, uma de salvar, save, so, actor, não actor. Depois podemos deixar isso. E BigQuery, facilitar. Precisamos também do converter depois para row. Posso facilitar por causa do tempo. E row to actor. Passa aqui actor para acelerar o tempo. Já se foi uma hora. Então, o ID name vai ser quem? Porque faltou ID aqui. ID vai ser quem? A diferença é como usamos o. Deixa eu voltar aqui. Como usamos int ID, então nós precisamos, só usando o ID aqui, ele não vai aceitar. Nós precisamos do valor, nós precisamos passar, porque senão ele cria um tipo específico, em vez de simplesmente só ser int, ele gera um tipo do tipo entity ID. Então, nós precisamos aqui falar, ok, queremos o valor que vem desse entity. Então, temos aqui. Simples assim. Aqui vou retornar um ator. Pode ser nulo. Save vai ser ator. Que é a nossa tabela. Pronto, insert. Eu vou inserir na nossa base de dados. Ela que vai retornar um ator, result set.
A fase de trabalhar é chamar esse resultado do raw, passando, deixando ver o que faltou aqui. Ah, inserir manualmente. Então, inserir uma base de dados no campo name, vou passar o que eu vi, ponto name, fazer, vou retornar isso, insert, insert, então vai ser o insert que eu vou receber ponto, esse camarada, single, or null, let, assim, preciso chamar o result, passando o it, ou, para quem preferir, pode usar modo Java, que é chamando assim, funciona, que aqueles dá alguns exercícios, mas vou usar o adicional. Então, temos aqui, inserir, converter, que até aqui acho que a ideia ficou. Só para repetir rapidamente para chegarmos no ponto do, daquilo que nos interessa. Ok, ok, ok. Tem mais uma rota aqui, vou chamar ela de ator, route, certo, pessoas aqui, que eu preciso de um método que é o do salvar. Começamos a criar todos os métodos. Isso não precisamos. Hosting actors, chamar de actor, repository, repository, poster save, vou salvar o ator, funcionar. Isso, preciso adicionar essa chamada nos routers, no plugin, para garantir que ele conhece também esse jovem, o repositório. Vou só rapidamente fazer delete dessa minha tabela, fazer algumas alterações. Nós sabemos que em produção nos ambientes podemos usar data migration para evitarmos apagar e recriar a base de dados e tabelas. Eu vou só aqui apagar e vou recriar. Adicionar mais componentes no Move. Aqui eu vou adicionar mais um campo chamado val actor no filme. Certo? Então, teremos ID, o filme, o título, o ano de lançamento e o ator. Pode ser o tipo número. Ok? Também preciso alterar a minha entidade aqui, um objeto para ter, vou chamar val ator, coluna, ator, seu qual você coluna, tipo inteiro, vai ser igual, chamar de integer, actor ID, mais assim, actor, e eu vou usar o references, ator.id.
Pode ser no labo. Let me double check. O que aconteceu? Ah, ou já se queixar aqui. Vamos ver se integer, integer name. Ok, ok. Ele espera. Ok, está a entregar um inteiro, mas ele espera um nulo aqui. Então, temos aqui a referência. Temos a coluna Tor, que é do tipo inteiro, que vai ser, vou chamar ele de, podia ser ID, ou outra que não tem interferência, então vai ser a Tor ID. Referência, né, para ter uma referência com a tabela a Tor, apontando ele na chave primária, que é o ID, que pode ser do tipo nulo, né? A princípio é isso. Deixa eu executar. Vamos fazer muita coisa. Faz uns pequenos testes. Pelo menos conseguimos ter ele executar. Ok, criou tabela Tor. Depois criou a tabela. Move aqui. Save. Tabela temos dois. Aqui se damos conta na tabela ator, deixa eu mostrar, não especificamos um nome da tabela, então ela assumiu logo que o nome do objeto seria o nome da tabela, mas um exemplo que eu gostaria de partilhar aqui, por ser inteiro, o ID, então não usamos ele, herdamos ele de int ID table, só vir aqui, vamos aqui a coluna ID, automaticamente que inteiro vai ser o nosso auto-increment e primary key. Então, vamos fazer um salvado rápido aqui no nosso ator, nosso ficheiro de teste. Post e aqui, rapidinho, chamar de atores. Não preciso passar simplesmente o name. Vou chamar ele Tony Stark, mas o ator não é Tony Stark. Robert Downey Jr. Postem. Ok, salvou. Created e retornou. Deixa eu ver na minha base de dados. Atores. Ok, so far so good. Vamos lá para os relacionamentos. Deixa-me fechar aqui. Vamos voltar para nosso Move. Repositório para atualizar, salvando. Ok, Move, cadê você? No repositório, repositório. Save. Também para manter, propósito para manter isso, vou deixar isso aí, vou alterar, criar uma cópia, save with autor para referência, com 100, passando o moving, então acho que certo, inserir tal, inserir, preciso também inserir o autor, vai ser igual a move.autor.id, se precisamos do ID, vou inserir, ao salvar,
Salvar, vou precisar chamar o outro, só para garantir que estou a usar o outro. Deixa-me ver se falta mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Deixa-me testar primeiro. Eu tenho ainda possibilidades. Quero salvar o Iron Man. Não. Ah, vem. Vou salvar simplesmente assim. Vamos ver o que acontece. Salvou, mas não tem o ator. Nós definimos que a tabela na coluna ator podia ser nulo, se não passar ninguém. Mas agora quero salvar. Um, quero passar o ator. O que quero do ator? Quero simplesmente o ID. Ah, bad request. Preciso obrigatoriamente passar também o name. Mas deixa-me ver exatamente se é isso que eu espero. Exatamente. O que é isso? Deixa eu ver uma coisinha. Ok. Ok. Posso estar definindo no move que o name é opcional, pode ser nulo, ou aqui motor, só para garantir que não temos que passar sempre o nome, e sim só o ID. Melhor assim, para evitarmos ao salvar o filme ter que passar também o ID, mas oops, something evil. Uau, sim, forçar, só para garantir que ele tem salvar novamente. Não preciso passar o name, só para facilitar aqui no tempo. Ok, salvou. Ainda ver o novo, deixa-me ver o que é que se passa. Movie, ok, salvou. Retornou nulo, mas salvou ID 1. Acho que já devem entender o porquê. Porque o nosso repositório para retornar, nosso repositório de Move, se eu ver aqui no nosso mapeamento, transforma o result raw para Move, não temos nenhuma referência que ele deve trazer também o Move. Então ele vai retornar como nulo. Estamos aqui a Tor. Se tiver a Tor, então ele vai ser new a Tor. Eu vou passar dela. ID. Ok, sim, já acredito que deva funcionar. Test again. Aqui, sim, deu um erro estranho. Ok, isso não existe. Wait. Sim, está um erro muito estranho. Hum,
Sim. Sim, funcionar aqui. Eu preciso criar um outro camarada. Para não quer trazer aqui. Deixa-me criar um outro método. Posso usar esse para fazer o join. Provavelmente não está encontrar as informações. Então eu vou usar esse método só para garantir que tenho informações. Select all, voltamos naquele método. Movies, inner join, author. Assim posso usar o select aqui, select all método. Agora sim eu mapear tudo, movies. E aqui, se precisar, nós se calhar podemos deixar esse conforme usamos com filtro, para não ter que alterar muito. Com filtro está aqui. Então, para já testar aqui, clico já seguida e voltamos ao nosso método. Ok. Quer dizer que está a funcionar. Ok, já está a trazer as informações com o ator fazendo o join. Basicamente o que eu fiz é move no select com join aqui. Temos simplesmente selecionar a tabela de filmes. Nesse caso, nós queremos selecionar duas tabelas usando o join, então eu uso move, inner join, actors. Simplesmente assim e select. E quando eu vir aqui no result to row, eu já tenho o ator nessa mesma consulta. Então, ele vai funcionar. Na primeira não vai funcionar porque eu não tenho isso no save, não tenho esse join. Então, por isso que estava a dar o erro. Estamos até o erro de SQL, né? Aquele erro maluco. Então, para o select funciona, para o save não. O que temos que fazer é garantir que no save ou retornamos o move sem essas informações. Result set to row without author. Removemos a informação, não damos tempo no momento de salvar. Ok, save with actor. Ou simplesmente não precisamos retornar o movie, podemos retornar um outro objeto ou verdadeiro ou falso quando salvamos a informação ou não. Mas o objetivo dessa última parte era mostrarmos esses dois pontos, que é trabalhamos o relacionamento. Primeiro, aqui na tabela ator, criamos o ator, simples assim, objeto simples, o modelo também simples, mas o ponto seria a tabela move, nós precisamos do ator. Então, colocamos val, uma nova propriedade do tipo ator, pode receber valores nulo, e na tabela nós colocamos uma nova coluna com o nome ator, nesse caso vai ser ator ID na base de dados, que tem a referência que se referencia com a tabela ator na sua chave primária de nome ID. E para fazermos um save é mais simples ainda. Para fazermos um select, precisamos fazer os famosos join que temos aqui no repositório de forma simples. Aqui, ok. Em vez de fazermos select só na tabela que nós queremos, a única tabela, nós usamos diferente. Usamos entre parênteses a tabela inner join, queremos fazer a junção ou join com a tabela de atores. Assim, a partir daqui para frente, no select, nós já teremos tanto as informações da tabela movies quanto da tabela atores. Podemos trabalhar sobre ela
e converter para o objeto modelo aqui no nosso results to row, ao passarmos a Tor ID e a Tornado, que essa informação vai estar presente na nossa query. São 1 hora e meia, acho que eu vou parar por aqui. Basicamente, essa era a ideia do Exposit, de que queria passar aqui para a comunidade de como quão poderoso e, ao mesmo tempo, quão simples é trabalhar com base de dados usando Exposit e ESL com Kotlin e Ktor. Sobre performance, até agora as aplicações em produção têm funcionado super bem, sem nenhum constrangimento, performance muito boa e, e é isso. Lucas, passo para ti. Cara, muito bom, mais uma vez. É incrível, Manuel. Não sei se você também tem essa mesma sensação, mas eu não conhecia a Exposed ainda. E toda vez que eu conheço uma nova biblioteca da JetBrains, eu gosto muito do design da biblioteca, eu gosto Uhum. muito de como eles modelam. É incrível, né? E quando é em formato de DSL, então é muito legal. Obrigado, cara. Obrigado assim, obrigado mesmo. Foi sensacional. Ok, obrigado, O, obrigado eu. você tem Apesar mais de, do, alguns? do, do Desculpe, pode falar. tempo, do tempo, passei aqui, acho que passei do tempo, né? 1 hora e meia, passei quase. Acredito que outros conteúdos podemos ir falando na possibilidade para não reter a comunidade aqui mais tempo, mas o essencial que queria passar era isso, né? É isso, um pouquinho de básico e um pouquinho de médio, né? Principalmente na questão do join, uma outras coisas de filtro, podemos estar aqui um pouco, podemos falar de Uhum. limites, de quando queremos retornar da nossa base de dados, quantidades, tem outras montantes de informações que o Exposit facilita ou dá essa autonomia ao programador de usar as queries e assim muito visual e muito prático. É muito legal mesmo. O código fica muito expressivo, né? Uhum, Em relação ao tempo, Manuel, por mim a gente uhum. iria mais 1 hora e meia ainda. Você tem mais alguns minutinhos para se alguém tiver uma pergunta? Não quero abusar Tem, de você. tem. Não, É não, não. tarde Podemos, aqui. podemos esperar mais um pouquinho para perguntas, para não deixar Tá. ninguém na dúvida. Ok. Legal. O pessoal já está comentando aí. O Fábio comentou, o João comentou, muito bom mesmo. Show. Geuel comentou. Não sei se pronunciei seu nome certo. O Fábio, curti muito a sintaxe, muito fácil a leitura do código. Parabéns pela aula, sensacional. Concordo plenamente. A aula foi bastante boa, o Noé disse. É bom ter outro angolano aqui, que legal. Obrigado pela apresentação, Manuel, o Edson disse. E, pessoal, quem tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum um parênteses, uma contribuição, fica à vontade para colocar no chat. Se quiser, abrir o microfone também, deixa eu abrir o. Cadê? Aqui. Vocês conseguem, vocês mesmos, quem quiser, tá? Abrir o microfone, abrir o vídeo se quiser, fiquem à vontade. Dá um segundinho só para a gente ver se tem alguma pergunta, senão a gente caminha para o encerramento. O Manuel, pessoal, compartilhou esse código, tá? Ele já está num repositório no GitHub dele. Eu já mandei os links aí em cima, eu vou mandar aqui novamente. Manuel, se puder, por gentileza, Manuel, postar, fazer um push, né, com essas E novas já, eu tô, alterações. tô aqui, tô aqui uma fazer essa alteração para todos. Né? Ah, excelente, Já tá, obrigado. já tá lá. Ok. Oh, muito obrigado. E se alguém for baixar o código e executar localmente, lembrar que precisa de um Postgre aí, né, instalado Sim. localmente. Vou alterar para uma base de dados do H2 local e trabalhar normalmente. Uhum, muito bom. Eu estava curioso também sobre como trabalhar com consultas nativas. Aí, como você comentou que escolhi só mais um tópico, eu já dei uma pesquisadinha aqui. Legal, tem a possibilidade também. Sim, sim. É possível, sim. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma questão, então, se tiver, a gente, né, a gente está aqui ainda, mas se ninguém tem mais uma questão,
a gente vai caminhando para o encerramento. Então, eu acho que é isso. É Muito isso. obrigado a todo mundo que está Obrigado. aqui, a todos e todas. Manuel, mais uma vez, o nosso muito obrigado aqui, falo em nome da comunidade, em nome de todo mundo que está aqui também. Para a gente isso é muito valioso, então a gente fica muito grato pelo seu tempo, pela disposição para vir aqui compartilhar com a gente do seu conhecimento. E já fica aí o convite. Você não já é de casa, não precisa de convite, né? Mas já fica aí o convite para voltar para seguir adiante, para compartilhar algo que fizer sentido para você, seguir no Exposed ou qualquer outra coisa que seja do seu domínio aí. Ok. Muito obrigado mais uma Obrigado. vez. Obrigado a todos e nos vemos na próxima oportunidade. Estamos sempre aqui. Obrigado, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite.